novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Esse pequeno texto faz parte de uma série de visões que teve o profeta João através da inspiração do Espírito Santo. Em um de seus livros, que se chama Apocalipse, o qual pode ser encontrado na Bíblia. Para quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não terá dificuldades para aceitar a realidade de uma morada eterna. Segundo João, Deus construiu a Nova Jerusalém como um cubo perfeito. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto com a sua largura. E mediu a cidade com a cana. Essa cana supostamente era um objeto utilizado para medir como uma trena, até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Se fosse medida nos dias de hoje, teria o equivalente a 2.200 km de comprimento, tanto de largura como de altura. O seu espaço seria mais do que o suficiente para abrigar os santos e os justos de todas as eras. Dizia ser iluminada pela glória de Deus. Sua luz tinha a resplandecência do jaspe. Além disso, ela é feita de ouro puro e como fundamento possui 12 tipos de pedras preciosas. Em Apocalipse 21, de 18 a 19, versículos: E a construção do muro era jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. E os fundamentos dos muros da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. Ela não precisa de templo porque o seu santuário é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Também não carece de sol nem de lua porque o Filho de Deus é a sua lâmpada. E como ali não haverá noite, suas portas jamais se fecharão. Apocalipse 21, 22 e 23. Em 26 de dezembro de 1994, o telescópio Hubble passou para o centro da Goddard Space Flight Center, em Greenbelt, com centenas de fotografias retratando uma grande cidade branca flutuando no espaço sideral. Os pesquisadores pensavam que fosse um aglomerado de estrelas vistas a uma longa distância da Terra, no espaço. Mas, ao se aproximarem com um grande telescópio, viram que tinha uma forma diferente, como de uma cidade que não estava na superfície de um planeta, mas apenas flutuando no espaço. Em 94, um pesquisador contrabandeou uma foto super secreta tirada pelo telescópio espacial Hubble. Algumas pessoas presumiram que a foto tratava-se daquilo que se conhece como a Nova Jerusalém. Vejamos um trecho da matéria. Tudo aconteceu depois que o telescópio espacial Hubble apresentou um defeito em seu sistema de lentes, e uma equipe de astronautas tomou o ônibus espacial e foi consertá-lo. Tendo cumprido a sua missão com sucesso absoluto, para testá-los, eles resolveram por acaso mirar em um ponto nos confins do universo e fotografá-lo. Quando as imagens chegaram à Terra e foram analisadas pelos computadores da NASA, os cientistas envolvidos no projeto não puderam acreditar no que estavam vendo. O Hubble havia fotografado por acaso uma cidade magnífica, flutuando no espaço. O que seria aquilo? Uma nave espacial alienígena ou a habitação de seres cuja origem desconheciam? O segredo foi guardado a 7 chaves para algumas autoridades, especialmente escolhidas. No entanto, as fotos foram enviadas porque os cientistas queriam ouvir as suas opiniões. O Papa João Paulo II pediu para ver as fotos e ficou perplexo. Não sabia o que dizer a respeito, mas, para alguns dos seus assessores mais confidenciais, ele disse que poderia se tratar da Nova Jerusalém. Muitos líderes religiosos, esotéricos e espiritualistas disseram o mesmo. O certo é que ninguém até hoje sabe explicar do que se trata. De uma coisa se tem certeza: o telescópio espacial Hubble fotografou uma cidade no espaço que está distanciada de nós mais ou menos uns 70 bilhões de anos-luz. Uma distância considerável se levarmos em conta que um ano-luz corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. Quem a construiu? Seria de fato uma cidade ou seria a habitação de seres extremamente puros?
Que vontade misteriosa teria guiado a mão dos astronautas para exatamente fotografarem aquele ponto ignoto da imensidão desconhecida? Mais uma vez, a Bíblia Sagrada está com a razão quando diz que passarão o céu e a terra e os homens jamais saberão responder. O apóstolo João, numa visão, testemunhou a existência desta cidade magnífica que flutua no espaço sideral, e a respeito dela escreveu no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, onde ele diz: E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu, adereçada como uma esposa adornada para o seu marido. Se você tem interesse em assistir o que vazou dos arquivos da NASA, acesse o Google da seguinte forma: digite lá Cidade Espacial Fotografada pelo Hubble, e você mesmo pode tirar suas próprias conclusões, mas apenas flutuando no espaço. Em 94, um pesquisador contrabandeou uma foto super secreta tirada pelo telescópio espacial Hubble. Algumas pessoas presumiram que a foto tratava-se daquilo que se conhece como a Nova Jerusalém. Vejamos um trecho da matéria. Tudo aconteceu depois que o telescópio espacial Hubble apresentou um defeito em seu sistema de lentes, e uma equipe de astronautas tomou o ônibus espacial e foi consertá-lo. Tendo cumprido a sua missão com sucesso absoluto, para testá-los, eles resolveram por acaso mirar em um ponto nos confins do universo e fotografá-lo. Quando as imagens chegaram à Terra e foram analisadas pelos computadores da NASA, os cientistas envolvidos no projeto não puderam acreditar no que estavam vendo. O Hubble havia fotografado por acaso uma cidade magnífica, flutuando no espaço. O que seria aquilo? Uma nave espacial alienígena? Ou a habitação de seres cuja origem um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Esse pequeno texto faz parte de uma série de visões que teve o profeta João através da inspiração do Espírito Santo. Em um de seus livros, que se chama Apocalipse, o qual pode ser encontrado na Bíblia. Para quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não terá dificuldades para aceitar a realidade de uma morada eterna. Segundo João, Deus construiu a Nova Jerusalém como um cubo perfeito. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto com a sua largura. E mediu a cidade com a cana. Essa cana supostamente era um objeto utilizado para medir como uma trena até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Se fosse medida nos dias de hoje, teria o equivalente a 2.200 km de comprimento, tanto de largura como de altura. O seu espaço seria mais do que o suficiente para abrigar os santos e os justos de todas as eras. Dizia ser iluminada pela glória de Deus. Sua luz tinha a resplandecência do jaspe. Além disso, ela é feita de ouro puro e como fundamento possui 12 tipos de pedras preciosas. Em Apocalipse 21, de 18 a 19, versículos: E a construção do muro era jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. E os fundamentos dos muros da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. Ela não precisa de templo porque o seu santuário é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Também não carece de sol nem de lua, porque o Filho de Deus é a sua lâmpada. E como ali não haverá noite, suas portas jamais se fecharão. Apocalipse 21, 22 e 23. Em 26 de dezembro de 1994, o telescópio Hubble passou para o centro da Goddard Space Flight Center, em Greenbelt, com centenas de fotografias retratando uma grande cidade branca flutuando no espaço sideral.
Os pesquisadores pensavam que fosse um aglomerado de estrelas vistas a uma longa distância da Terra, no espaço. Mas, ao se aproximarem com um grande telescópio, viram que tinha uma forma diferente, como de uma cidade que não estava na superfície de um planeta que desconheciam. O segredo foi guardado a 7 chaves para algumas autoridades, especialmente escolhidas. No entanto, as fotos foram enviadas porque os cientistas queriam ouvir as suas opiniões. O Papa João Paulo II pediu para ver as fotos e ficou perplexo. Não sabia o que dizer a respeito, mas, para alguns dos seus assessores mais confidenciais, ele disse que poderia se tratar da Nova Jerusalém. Muitos líderes religiosos, esotéricos e espiritualistas disseram o mesmo. O certo é que ninguém até hoje sabe explicar do que se trata. De uma coisa se tem certeza: o telescópio espacial Hubble fotografou uma cidade no espaço que está distanciada de nós mais ou menos uns 70 bilhões de anos-luz. Uma distância considerável se levarmos em conta que um ano-luz corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros.